Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência no vídeo 721. Então aqui Kardec trata assim, no item sétimo. Sétimo, né? Sétimo. Tá bom. O espírito sofre segundo o que fez sofrer. Que maravilha, né? O espírito sofre o que segundo fez sofrer. É a lei de causa e efeito, gente. De ação e reação. É a importância da desigualdade. Você entendeu? Hoje nós vemos embaixo dos viadutos, com todo respeito que merecem os nossos irmãos, milhares de pessoas morando embaixo dos viadutos. Mas o que você não sabe é que ali existe muitos juízes, médicos, advogados, promotores, delegados. Ali existe muitos engenheiros, arquitetos, que construíram aquela metrópole. Metrópole é uma cidade grande, do nível de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, e outras capitais no Brasil. Campinas, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Bahia, tá? Se às vezes eu esqueço aqui algum nome, me perdoe, tá? Mas metrópole. Então foram engenheiros, arquitetos vaidosos, egoístas, você entendeu? Dotados de um sentimento de vaidade humana, e que eles desperdiçaram ou desperdiçaram? Ah, você entendeu, né? É por aí o caminho. Então eles desperdiçaram a oportunidade da dignidade, da aceitação, da humildade. Então eles se vangloriaram. Por isso que nós, médios, não podemos nos vangloriar do que a providência divina nos concede. Sabe, então, eu sou tão rigoroso nesse sentido, gente, que eu procuro passar aos meus amigos que trabalham comigo, você entendeu? Eu tenho, assim, pessoas valiosíssimas que trabalham comigo. Pessoas, assim, valiosíssimas, pessoas de respeito, pessoas de caráter, pessoas de moral, que trabalham comigo, fisicamente. Que graças a Deus eu aprendi com Kardec, aprendi com o nosso amigo Marcílio Colombaroli, com a minha avó Leontina, com o professor, como agir, você entendeu? Procurando entender que tudo que nós recebemos de graça nós devemos passar adiante. E que toda honra e toda glória a Deus e a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima e aos bons espíritos. Engraçado que no dia de hoje, no sábado, no dia de hoje, que é o dia 12, né? Dia 12, no ano de 2021, no mês 13 de junho, não, mas só que já, devido ao horário,
os trabalhos que nós realizamos foi no dia 12. Então, eu sempre procuro passar aos meus amigos aquilo que nós temos que fazer, que nós temos que realizar perante as leis divinas. E são pessoas assim tão agradáveis. Eu me sinto tão bem tendo as pessoas, você entendeu? Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que está comigo há mais de 30 anos, eu tenho outro amigo que tem mais de 20 anos, eu tenho mais amigos e amigas que estão há muito tempo já comigo, graças a Deus, espero que fique muitos anos, se eu permanecer no corpo físico. Então, eu procuro mostrar a essas pessoas como nós temos que agir. Porque espiritismo é coisa séria. Então, olha só para você ver, ó. O espírito sofre segundo o que fez sofrer. Então, embaixo desses viadutos encontram-se médicos, engenheiros, promotores, juízes, professores, como se diz, escritores, pessoas que tiveram o dom da palavra, mas que usaram para o mal. Então eles estão ali espiando aquilo que cometeram, que fizeram, a lei de causa e efeito. Não é Deus, porque você pode passar e pensar, passar próximo às pessoas e pensar assim, mas Deus é injusto. Olha só, a esses que estão em lares, em mansões, Deus os colocou naquele berço de ouro. E estas pessoas, Deus os colocou embaixo do viaduto. Mentira. Engana-se você. Ele mesmo é que se candidatou a morar embaixo do viaduto quando ele teve a oportunidade em vidas passadas de fazer a coisa certa, mas não fez. E esses que moram nas mansões, ele fez por onde? De morar numa mansão, graças à sua resignação, à sua aceitação, à sua humildade. Ah, mas tem muitas pessoas que moram em mansões que são ignorantes. Nós temos que entender que nós aqui não estamos estudando o lado negativo da pessoa, nós estamos estudando o lado positivo, porque o negativo, cada qual responderá à providência divina quando a pátria espiritual retornar. E a gente tem que analisar, né, gente? Porque é cada jogo de cintura que, se a gente não estiver compenetrado, essas perguntas nos faz, como se diz aquele ditado, nos deixam de calça curta. Desculpa do termo, mas é esse mesmo, entendeu? De maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. É lógico, olha só. O espírito de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, as consequências, né? Tudo gera uma consequência. Toda causa gera uma consequência. Se você joga uma pedra para cima e ignora que essa pedra não vai cair, principalmente às vezes na tua cabeça, é uma ignorância tua, porque ela vai cair, né? Ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento
e é levado a se corrigir. Então, aquele que tem conhecimento da lei de causa e efeito, ele consegue reconhecer, né, o procedimento e ele é levado a se corrigir em vida física. Se não em vida física, no mundo, na erraticidade. Agora, isso é relativo. Por que é relativo? Porque cada caso é um caso. Porque existe nesse caso muitas influências que o levou àquela situação. Por isso que é relativo, por isso que é complexo. Nem sempre o indivíduo encontra-se naquela situação sozinho. Ele pode ali se encontrar graças à influência de um obsessor, graças à influência das trevas, graças à influência de encarnados, graças à influência da ilusão, da fantasia, da porta larga, porque isso tudo influencia o ser que pouca cultura possui, pouca moral possui. Então nós devemos raciocinar que muitas coisas é de ordem moral, física, mas muitas coisas são consequências de moral, intelectual, cultural, espiritual, que precisa ser vasculhada minuciosamente. Agora eu pergunto, qual ser na Terra que no ano de 2021 tem a intenção de vasculhar os arquétipos, os arquivos, os quais, onde todos esses registros encontram-se armazenados. A contar que o paciente quase sempre ele não tem paciência em receber ou passar por um tratamento médio de longo prazo. E quase sempre não existe cientista, pesquisadores interessados naqueles casos, porque eles só se interessam no processo material. E no processo material, eles nunca que encontrarão a causa de 100% dos problemas. Então Kardec continua aqui, na número 8. A justiça de Deus, sendo infinita. Ei, gente, a hora que nós partirmos para o capítulo 1, primeira parte, que fala a respeito do infinito, você vai se deslumbrar
com essas narrativas a respeito de infinito. A justiça de Deus sendo infinita. Agora, veja bem, Deus é o infinito? Me responda isso. Sim, Luiz, Deus é o infinito. Não é. Que é isso, Luiz? Não, mas eu tenho coragem de dizer isso aqui. E eu quero ver um aparecer e me dizer o contrário. Deus não é o infinito. Deus está além do infinito. Deus não é o amor. Ele está além do amor. Ô, gente, acreditar que Deus é o infinito é limitá-lo. Acreditar que Deus é o amor é limitá-lo. Acreditar que Deus é a bondade é limitá-lo. Ele está além. E outra, esses conceitos errôneos, eles fazem parte de um processo o qual nós nos encontramos nesta faixa etária evolutiva. Então, Deus está além. E eu ouso a te dizer que Deus está além do onisciente, além do onipresente, além do onipotente. Termos esses que nos satisfaz de acordo com o nível o qual nós nos encontramos. Porque quando nós adquirirmos evolução suficiente, nós não o teremos mais como onisciente, onipresente e nem onipotente. Esses conceitos, eles servem para o nível qual nós nos encontramos. Nós não podemos, você entendeu? Limitar Deus ao onisciente, o onipresente, ao onipotente. Porque o onisciente, o onipresente, o onipotente, ele é limitado. E Deus é ilimitado. E outra coisa, Deus está além do ilimitado. Difícil? Não, gente. É tão facinho. É como tirar um pirulitinho da boca de uma criança, só que depois você aguenta o choro da criança. Deus está além de tudo. Deus só não se encontra além da questão do número 1 do Livro dos Espíritos, quando os bons espíritos responderam a Kardec: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele só não está além do que os bons espíritos responderam. Mas você vai entender que mesmo nesta questão existe uma mudança. Eles responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é um termo inexistente
aqueles espíritos que já o compreendem, aqueles espíritos puros e evoluídos, perfeitos, aliás, porque evoluído é uma coisa, perfeito é outra coisa, são escalas. Eles já o compreendem de uma forma diferente da nossa. Eles não o têm como nós o temos. Então, eles não o reconhecem por esse nome Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo. É um termo que aqui na Terra foi criado, mas chega no nível de nosso Senhor Jesus Cristo e procure saber lá. Eu queria falar com Cristo. Eles vão falar com quem? Com Jesus Cristo. Eles vão te dizer assim, nós não conhecemos esse ser não. Ah, mas um ministro de Deus que esteve há 2000 anos atrás lá na Terra. Ah, sim. Ah, sim. Você o reconhece como Jesus, mas nós não o reconhecemos mais como Jesus. O conceito de seu nome aqui é outro, completamente diferente. Gente, as leis universais, ou melhor, as leis de Deus no universo, nos universos, é uma só. Só muda as formas devido à evolução, os quais todos se encontram. É muito simples, não é, gente? Eu não vejo dificuldade nisso. Não é uma questão de desfazer de ninguém, mas eu não vejo. É uma questão de raciocinar. Entendeu? Quanto mais nós evoluirmos, mais enxergamos diferente. Você entende que uma criança que encontra-se no maternal, você hoje, na condição de um pedagogo, a tua visão é maior que a do aluno? Você entende que a visão de um cientista é maior do que a visão de um pedagogo? É assim, gente. É assim que a evolução se dá. Só que só o Espiritismo, para nos mostrar, sem vínculo algum com dogmas, a contar que no Espiritismo não existe dogmas. Se você pensa que no Espiritismo existe dogmas, não existe. Aí você me diz assim, mas dogmas não é o mesmo que leis? Digo-lhe que sim. Você entendeu? Digo-lhe que sim. Só que você há de convir comigo que no Espiritismo não existe leis, e sim justiça divina, que é diferente de leis. Não sei se você está conseguindo entender. Justiça divina, que são leis.
A justiça divina. As quais você mesmo as planta, você mesmo as colhe, independente de quem seja. Então vamos para o próximo vídeo.